A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 16 e versículo de número 6, que diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós observamos que Paulo e os demais que estavam com ele estavam sendo impedidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Jesus, de pregarem a palavra na Ásia e na Bitínia. Nós temos que ter o discernimento, irmãos, de entender que nem toda porta que se fecha na nossa vida é um inimigo. Muitas vezes é Deus que não quer que a gente vá para algum lugar. Muitas vezes é Deus que não quer que a gente faça uma aliança. Muitas vezes é Deus que tem uma direção diferente para a nossa vida e nós pensamos, é o inimigo que está se levantando. Só que Deus está dizendo, tenha a sensibilidade e o discernimento espiritual para compreender quando é Deus e quando é o inimigo. Porque aqui no caso de Paulo, ele queria, irmãos, pregar a palavra na Ásia, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo. E eles queriam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E, irmã, Deus fecha portas na nossa vida? Sim. Deus nos impede de fazer aliança? Muitas vezes, sim. Deus faz com que pessoas parem de nos procurar, amizades que a gente pensava que seria para a vida toda e parece que nos esqueceu. E às vezes nós ficamos reclamando pelos cantos e dizendo: Senhor, por que fulano não me procura mais? Por que ciclano não está mais me ligando? E Deus está dizendo para você: porque eu estou removendo da sua vida. Porque esse não é o caminho que eu tenho para ti. Quando não é o caminho que Deus tem para nós e nós estamos, irmãos, guiados pelo Espírito Santo, Ele vai nos impedir de ir para alguns lugares, de fazer algumas alianças, arabacantaraia, e o que Deus tem preparado para você é melhor. Naquele momento, quem precisava de Paulo e dos que estavam com ele não eram os da Bitínia nem os da Ásia, mas eram os de Macedônia. Tinha alguém ali, uma família que estava precisando, arabacantaraia, da palavra de Deus, da salvação de Jesus Cristo. E tem momentos que Deus também vai nos dar uma direção que a gente não vai entender nada. Porque no caso de Paulo, foi totalmente contrário de onde ele pensava em ir. Ele teve uma visão com o varão macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Não era Bitínia e nem era Ásia, era Macedônia. E tem momentos na minha e na sua vida que não é a direção A nem B, é a que Deus quer. Declare comigo: o meu Deus vai me dar a direção certa para que eu possa trilhar o caminho que Ele me mandar. O meu Deus vai me dar a direção certa para que eu possa trilhar o caminho que Ele me mandar. A direção é de Deus. Quem guia é Deus. Aramandorabacantaraia. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, temos que entender que nem tudo é o inimigo. Ai, mas é o cão que tá fechando essa porta. Foi o inimigo que fez esse carro quebrar para não sair hoje. Foi o cão que não deixou fazer aquela viagem. Não, minha irmã. Se não está dando certo, se a porta tá fechando, o Senhor pode estar impedindo você de ir porque Ele está te dando livramento. Declare comigo: eu não vou reclamar das portas que se fecham porque é livramento. Eu não vou reclamar das portas que se fecham porque é livramento. Às vezes você tem um plano, mas Deus tem outro. E eu vou te dizer algo da parte de Deus. Os planos iribiandorabacantaraia de Deus são maiores e melhores do que os teus. Ixarabai. Aquilo que o Senhor tem preparado para você é muito maior e muito melhor. E Deus quer que você entenda que o Deus que abre porta também fecha. Porque Ele tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Então nós não podemos pregar somente que Deus abre a porta. Deus também fecha. Para que os planos dele venham se cumprir na nossa vida. Deus tira pessoas. Deus quebra alianças. Deus faz gente nos esquecer. Ixarabaramandokai. E que o Senhor quebre toda aliança que não provém dele na nossa história. E que o Senhor remova todas as pessoas que fizemos aliança que Ele não queria. Todos os lugares que não é pra gente ir, que a gente pensa em estar, quer ir, que Deus não deixe.
Porque ele sabe o que é melhor para mim e para sua vida. A direção de Deus sempre é melhor. Tinha uma família que precisava de salvação, que era a família do carcereiro. E Paulo e os demais que estavam com ele precisavam ir até lá. Tem lugares que Deus vai te levar por causa da salvação de uma alma. Ixi, arabai. Tem lugares que você nem queria ir, mas Deus vai te levar. E tem lugares que você queria ir, Deus não vai deixar você ir. Porque quando entregamos a nossa vida ao Senhor, entregamos o nosso caminho a Ele, Ele vai fazer as coisas conforme a vontade dEle. Conforme o querer dEle, porque tanto o querer quanto o efetuar está nas mãos do Senhor. E nós que servimos a Ele, temos que andar debaixo da direção dEle. Nós que servimos a Ele, temos que fazer aquilo que Ele nos ordena. Irmãos, é tão lindo uma pessoa que anda na direção de Deus. É tão lindo uma pessoa que tem um discernimento de entender o que Deus quer pra ela e o que Deus não quer. Porque tem gente que diz assim, irmã, mas eu não sei, eu não tenho discernimento. Às vezes, meu irmão e minha irmã, Deus não vai falar claramente com você pra você ouvir a voz dele. Tem gente que escuta a voz de Deus, mas tem gente que não escuta, irmãos. Porque cada um tem uma estrutura. Mas Deus vai começar a te dar sinais de que aquilo ali não é pra ser. Você começa, irmãos, a sentir, o Espírito Santo começa a te incomodar. Sempre tem algo que o Senhor vai fazer para você entender que aquilo ali não é para você. Mas você só vai pagar o preço se você teimar. Se Paulo fosse para a Ásia, pregasse a palavra ali sem direção, ele ia pagar um alto preço. Se ele fosse para Bitínia sem direção, ele ia pagar um alto preço. Então ele entendeu. Eu vou ficar aqui aguardando. Se você não tem direção, aguarde. Irmão, eu não sei que direção tomar, eu não sei para onde ir, verdadeiramente eu não sei o que fazer. E o Senhor está dizendo, se você não sabe o que fazer, não sabe qual direção tomar, não sabe qual caminho você deve percorrer, aguarde, porque uma direção vai chegar para você. Paulo teve uma visão, ou seja, uma direção chegou para ele. À noite sobreveio uma visão sobre ele. Ele com certeza, irmãos, naquele momento ali, estava talvez deitado, descansando. A Bíblia não diz que ele estava orando. A Bíblia não relata isso. A Bíblia diz que à noite sobreveio uma visão. Quando ele menos esperou, a resposta chegou e Deus mostrou para ele para onde ele deveria ir. E logo ele se dispôs a obedecer. Onde Deus lhe mandar, minha irmã, vá. Você sabia que Deus pode te levar em um hospital? Que Deus pode te levar em um mercado? Que Deus pode te levar em um shopping por causa de uma alma? Por causa de alguém que precisa ouvir a palavra dele? Por causa de alguém que precisa receber a salvação, a resposta de Deus? Então esteja atento e esteja sensível para fazer o que Deus te direcionar. Para fazer da forma que Deus te mandar. Porque a vontade e o querer de Deus é sempre melhor do que o seu. Irmã, eu queria tanto ir para tal lugar. Eu queria tanto fazer tal coisa. Pois é, Paulo e os demais que estavam com ele também queriam ir para Bitínia. Também queriam ir para a Ásia, mas não foram. Porque nem tudo é como a gente quer. A minha avó tinha um ditado que dizia, minha avó e minha mãe, né? Dizia, a gente não só come do que gosta. Ou seja, a gente come do que tem. E nós, quando servimos a Deus, passamos a viver isso. A gente não só faz o que a gente quer. A gente faz o que Deus nos ordena. E ponto. E acabou. Nós temos que entender, irmãos, que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Isso não tem que ser da boca para fora. Porque o que você vive agora, você vive pela fé do Filho de Deus. Ou seja, aquilo que ele te direcionar a fazer, você faz. Aquilo que ele disser que não, você também tem que entender que você não pode fazer. Aí, irmã, mas se eu quiser fazer, você faz. É um problema seu. É um problema nosso se a gente quiser fazer. Nós temos livre-arbítrio. Mas a consequência chega. O melhor mesmo é fazer como Paulo. Ouvir a direção de Deus. Entender que Deus não quer que vá para um lugar e aguardar o que Deus quer mandar você fazer. Ele aguardou, tudo deu certo. Foi para a Macedônia. Salvou a família do carcereiro. E o nome do Senhor foi glorificado. Uma jovem adivinhadora também foi liberta. Então, você vê, irmãos, que todas as coisas, como diz a palavra do Senhor, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não esqueça. Você está nessa terra ainda, mas você tem um propósito. Você tem um Deus, você tem um pai, você tem um amigo. Um Deus que mostra a direção que você deve seguir. E a direção que ele te mostra não é a sua direção, mas é a direção que ele te entrega. Porque os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Quando Paulo, ele viu a direção de Deus, ele escutou o que o varão macedônio disse para ele na visão, a Bíblia diz que imediatamente eles que estavam com ele procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Ou seja, eles entenderam que aquilo ali era um chamado de Deus, era um anúncio de Deus, era uma ordem de Deus para que eles fossem para a Macedônia, nem Ásia nem Bitínia.
E tem momentos que nem A nem B. Tem momentos que nem para onde você quer ir, nem para onde teu marido quer ir, tua esposa quer ir, não. É onde Deus quer. E Ele vai direcionar os passos de vocês. Ele vai direcionar o que vocês devem fazer. Você, seu filho, seu marido, sua casa, sua esposa, vai receber de Deus uma direção. A igreja que você toma conta, que você pastoreia, vai receber de Deus uma direção. O que importa, irmãos, é estar na direção de Deus. Paulo entendia isso perfeitamente. Não importa onde eu esteja, que eu esteja na direção de Deus. Não importa onde eu vá, que eu vá debaixo, e na direção de Deus. O que eu não quero é me precipitar e tomar direções que Deus não me mandou tomar. Porque a ordem de Deus não foi Ásia nem foi Bitínia, Paulo. A ordem de Deus foi Macedônia. Então aguarda, irmã. Deus está fechando algumas portas e eu estou entendendo essa palavra. Só que eu ainda não tenho uma direção. Então aguarde. Quando Paulo menos esperou, a direção veio para ele. Aguarde que a direção certa vai vir. Você vai agradecer a Deus por você não ter tomado direções que Deus não mandou você tomar. Você vai agradecer a Deus por você não ter feito coisas que Deus não mandou você fazer. Porque o que Deus, Aramandocai, manda ele, me manda fazer, manda você fazer, o que Deus manda a gente fazer é o melhor. O que Deus disser faça, vá, Ele mesmo vai se responsabilizar por nós. O que nós precisamos fazer é obedecer a ordem de Deus. Declare comigo. Eu vou obedecer a ordem de Deus. Eu vou aguardar e fazer o que Ele me mandar. Eu vou obedecer a ordem de Deus, eu vou aguardar e vou fazer o que Ele me mandar. Esteja debaixo da direção de Deus, esteja debaixo daquilo que Deus tem para a sua história, para a sua vida, que você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado, você vai ver coisas impressionantes, extraordinárias e sobrenaturais acontecendo, assim como Paulo e Silas e os demais que estavam com eles puderam contemplar a glória de Deus sendo manifesta ali naquele lugar. E mesmo passando por sofrimentos, eles viram almas sendo salvas, eles viram propósitos de Deus se concluindo. Assim vai ser na sua vida. O melhor mesmo, irmãos, é estar debaixo da direção de Deus. Que Deus tire da nossa vida quem preciso for, que Deus nos tire de lugares que preciso for, que Deus nos impeça de ir para lugares que preciso for, mas que a gente sempre esteja debaixo da direção de Deus. E lembre, estar debaixo da direção de Deus, estar debaixo daquilo que Deus me ordenar, sempre será o melhor para a minha vida. Paulo entendia isso. Ele não queria ir para lugar nenhum que não tivesse a direção de Deus. Por mais que o que Paulo queria fazer fosse bom, ele queria pregar a palavra. Muitas vezes a gente diz, Deus, eu queria fazer tua obra, eu queria fazer isso. E Deus está dizendo, eu sei que o que você quer fazer é bom, mas eu tenho uma obra aqui. Porque tem pessoas, irmãos, eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas Deus sabe, que fazem a obra lá fora, né? Que cuida de lá de fora, cuida da igreja, cuida dos irmãos, mas não cuida da sua própria casa. E muitas vezes Deus, Ele quer que você faça a obra em Macedônia. Ele quer que você também faça a obra na sua casa, que você cuide dos seus. Então não esqueça disso, que o seu ministério inicia-se em casa, né? Eu não sei porque Deus está me direcionando a falar dessa forma, mas Ele sabe. Cuide dos que estão lá fora, mas cuide daqueles que estão dentro também. A direção de Deus, né, para Paulo e para os demais era Macedônia. Por mais que a intenção de Paulo e deles fosse boa, mas Deus não queria eles na Ásia e na Bitínia. E Deus está dizendo, tem lugares que você quer ir, que você quer fazer a obra, que você quer estar, mas eu não estou nesses lugares. Vai para onde eu te mandar e faça tudo como eu te mandar fazer. E não esqueça que Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Tem muita gente que prefere sacrificar do que obedecer. A obediência, como disse o profeta Samuel a Saul, a obediência é melhor do que o sacrifício. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, Pai, por esta palavra, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é poderoso. Obrigada, Pai, porque o Senhor vai dar a direção, sim, Pai, que meu irmão e minha irmã precisam. Eu trouxe pessoas aqui para que elas não se precipitem e para que elas não fiquem apontando para tudo na vida delas e dizendo que é o inimigo, porque tem portas que é o Senhor que fecha, Pai. Não é o inimigo, não, Pai, mas é o Senhor que dá o livramento, o Senhor que fecha a porta, o Senhor que impede para alguns lugares, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor tem sua direção, Pai amado, a direção do Senhor sempre é melhor para a nossa vida. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido
pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus e meu Senhor, e já te agradeço crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O mesmo Deus que esteve com Paulo e com os demais que estavam com ele é o Deus que está contigo e vai te dar a direção que você deve seguir. Não tome atitude precipitada e não vá para direções que Deus não te ordenou. E que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.